com o objetivo sempre o mesmo, que é ajudar-nos a entender o que nós temos que fazer enquanto estamos por aqui, na Terra, nessa existência, com esses corpos abençoados que Deus nos empresta. A cada dia que passa, esse amigo que vos fala, procurando perceber as coisas, procurando perceber o entorno, procurando entender o próximo e a si mesmo, acaba por fortalecer mais a convicção de que não há sentido de nós estarmos vivendo essas experiências entre nós, se nós não estivermos, de alguma forma, progredindo. Nós acreditamos que seria uma coisa quase que sem sentido passar por uma encarnação inteira, com um tempo que nós entendamos que seja razoável para o nosso espírito se depurar, ou pelo menos aprender um pouco mais, passar por esse tempo, por as inúmeras experiências que nós passamos, sem que se estabeleça nenhum progresso, nenhum avanço. E por incrível que pareça, nós corremos o risco de fazer exatamente que isso ocorra. Não vai aqui nenhuma crítica, mas, como dissemos há pouco, é uma questão de observar e observarmos. Então hoje, nós vamos pensar juntos sobre esse aspecto da nossa necessidade, não só de corpo, mas de espírito. De espírito principalmente. Na ótica espírita, existe uma coisa muito simples de se avaliar no que se diz respeito à questão do progresso do homem, do espírito encarnado. É bem didático e é fácil de entender. Nós resgatamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Um pequeno resuminho. Está aqui, ó. Inclusive está escrito aqui, resumindo, 2 pontos. A pessoa que nem sequer tem o pensamento do mal, já realizou um progresso. Para aquela que tem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de realizar-se. Aquela que, enfim, tem esse pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda exerce nela toda a sua influência. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os atos e os pensamentos do homem. Repetindo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 7, que é uma pergunta. Esse ensinamento levanta uma questão e se pergunta: sofremos as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? Essa é a pergunta, e aqui a espiritualidade passa, através da equipe de Kardec, que não é um comentário dele, é essa diretriz que nós falamos, que é simples e didática. A pessoa que nem sequer tem um pensamento do mal já realizou um progresso. Nessa didática, aqui logo de cara, nós já ficamos um tanto quanto para fora, né?
a pessoa que nem sequer tem o pensamento do mal já realizou um progresso. Não é ainda o nosso caso. Nós temos ainda pensamentos negativos, não significa que nós venhamos a desenvolvê-los, a vivenciá-los, mas eles ainda passam pela nossa cabeça. Para aquela que tem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de realizar-se. Estou levantando a mão porque nesse grupo eu me enquadro. Perdoem o eu, o singular. Para aquela que tem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de realizar-se. E aquela que, enfim, tem esse pensamento e nele se satisfaz, é porque ainda o mal exerce nela toda a sua influência. Então nós já começamos a desenvolver essa fala de propósito para que cada um comece a tentar se enxergar, se enquadrar dentro dessa proposta singela e didática, porque na continuidade da nossa fala, nós vamos imaginar que estejamos conseguindo fazer um progresso lento, mas contínuo. E na medida em que isso se dê, pode levar o tempo que for, nós haveremos de conseguir ascender a condição de agora, a condição nominal, para a condição angélica, a angelitude. Está longe ainda, mas é da nossa natureza conseguir lograr êxito nesse sentido. E aí nós resgatamos, para mexer com a nossa sensibilidade, uma fala de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. E ele diz assim: em verdade, verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Em verdade, verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Tem vínculo com aquela outra frase menor de Jesus, que está também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, vós sois deuses. No nosso caso, deuses com D minúsculo. Não é? Mas insistimos em falar dessa questão que não é a primeira vez que abordamos aqui. Se Jesus assegura que, em crendo nele, nós poderemos fazer o que ele fez, e obras maiores até, que nós não acreditemos que consigamos um dia sermos deuses, mas estamos trilhando para que o nosso Cristo interior venha um dia florescer. Então, não é fácil falar de Deus, dos seus atributos, porque nós acabamos resgatando, de uma forma ou de outra, as nossas mazelas, que acabam por interferir no entendimento dos atributos da divindade. Nós acabamos nos encolhendo quando começamos a vislumbrar o que é Deus. Mas é importante falar disso hoje aqui, porque reforça um pouco, na verdade reforça bastante, a ideia de contribuirmos nessa noite com o estímulo para o progresso. No Livro dos Espíritos, livro 1, item 3, os atributos da divindade, nós temos uma explicação, podemos dizer, completa, para entendermos os atributos da divindade e começarmos a mensurar por que Jesus assinalou a seu tempo que, ao crer nele, crendo nele, nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Vejam só.
é a pergunta número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Resposta do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não dispõem de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito às vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Agora aqui, mais um pouco de didática, vejam. Deus é eterno. Se Ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se Ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria, pois de outra forma Ele não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto Ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que Ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Percebam a simplicidade, mas a lógica do raciocínio. E por último, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Então, eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Essa é a visão, essa é a ótica que o Espiritismo nos oferece para interpretarmos Deus. Agora vamos pensar em nós. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que faço, e as fará maiores do que estas. Para que nós consigamos absorver essa fala e internalizá-la como verdade, porque verdade ela já é, o problema é conosco. É uma fala verdadeira, é uma fala estimulante, mas o fato é, nós cremos nisso. Nós poderíamos perguntar assim, diante dessa leitura dos atributos da divindade, diante dessa fala tão profunda de Jesus, tão estimulante, que tipo de Deus você seria? Quando pudesse realizá-lo, que tipo de Cristo você seria? A pergunta não é de brincadeira, é de verdade. Parece até piada, né? Joãozinho está começando a querer mudar o foco da palestra e se divertir um pouco. Não é. A pergunta é séria. Porque na medida em que nós nos realizamos, parecia um sapo. Então, levando-se em conta que nós estamos numa casa que tem muito mato, muito jardim, pode ter entrado uma perereca na sala. Dito que o Chico, ao psicografar Paulo Estevão, fez do começo ao fim, acompanhado por um sapo. E o
Chico não se importou, por que nós nos importaríamos, né? Absolutamente. Mas o Chico é o Chico. E nós somos nós. Mas, na medida em que nós conseguimos perceber e acreditar que isso é possível, é importante entendermos que isso só se dá na medida em que o progresso se estabelece. Nas condições que nós tivermos, na proporção dos nossos estímulos, da nossa disciplina, da nossa coragem, do nosso querer, uma hora nós chegamos lá. Mas isso não significa que nós haveremos de nos despersonalizar e perdermos características que nos são essenciais para existir. Jesus tinha o seu traço pessoal. Tanto é que foi analisado por muitos sobre os olhos da psicologia. Porque é um espírito que tem pensamento, que tem sentimento, e a despeito do seu escol, que para nós é incomparável, ainda assim pode ser analisada a sua inteligência sofisticada, os seus atributos, a sua coragem, a sua amorosidade. São traços de personalidade devidamente amadurecidos, caracterizados pelo progresso de uma alma, pelo progresso de um espírito. Porque o progresso é uma coisa que se dá na medida em que nós o buscamos. Ou alguém imagina que vai progredir, esperando que o progresso venha até nós. Isso não vai acontecer. Não vai. Nós precisamos buscá-lo. E quando falamos de progresso, falamos de coisas que nos ajudem a transcender. E qual de nós aqui não tem essa necessidade hoje? De transcender, de superar, de vencer limites, de abafar sentimentos rústicos, de delinear fobias e conseguir deixar que elas apareçam e com coragem nós venhamos a tratar delas e não camuflá-las acreditando que nós estamos bem. Nós precisamos ter esse senso de honestidade. E o progresso, nós acreditamos que ele acaba por traduzir crescimento dentro da sua esfera de interpretação. Então, que tipo de Deus você, meu irmão, seria? Como é que o seu Cristo interior iria se manifestar? João, se fosse pensar hoje, sim, hoje, quais são os traços da sua personalidade que você julga que sejam nobres e bons? Tem que ter alguma coisa. Na verdade, tem que ter. Então é a partir daí que nós vamos lapidando e conseguindo resgatar os demais traços que estão adormecidos e que nos fazem falta hoje, nessa experiência de transformação que se faz tão necessária e nós não conseguimos desenvolver sozinhos. Por isso, a espiritualidade é conosco, para nos dar esse suporte, para nos dar esse amparo e essa proteção. Mas nós sugerimos aqui que falar de progresso nos leva a pensar em crescimento. Estava refletindo sobre esse assunto específico antes de vir para cá, a questão do crescimento, e me veio um insight na cabeça e eu vou partilhar com vocês. Quem já não ouviu essa pergunta?
O que é que você vai ser quando crescer? Todos, né? Verdade? O que é que você vai ser quando crescer? É uma pergunta complexa de se fazer, porque a palavra crescimento é uma palavra muito profunda. O filho pergunta para o pai: o que é que você vai ser, ou o que é que você gostaria de ser quando crescer? E o filho responde, de acordo com as suas inclinações ainda singelas. E muitas vezes, por trás da resposta, existe a motivação do pai, da mãe, já direcionando um pouco as inclinações do filho, mas que na verdade, se são inclinações autênticas, elas vão atropelar todas as sugestões que lhes forem dadas pelos seus educadores e pais, e o filho vai correr atrás daquilo que lhe cala ao coração. E o filho responde para o pai, médico, engenheiro, psiquiatra, seja como for, professor, enfim. O Criador perguntando para a criatura, o Criador perguntando para o espírito imortal: o que é que você, minha criatura, deseja ser quando crescer? Crescer e envelhecer são coisas diferentes, não são? A criança nasce, cresce, desenvolve, responde para o pai lá atrás: o meu sonho era ser médico, por exemplo. Passa uma vida inteira, não foi, não deu. Por quê? Porque tinha outra inclinação? Não, porque não deu certo, eu não consegui. Vem a frustração. Aí a gente fica pensando, frustrou por quê? Porque não conseguiu? Ou porque não cresceu? Você pode ter envelhecido, mas pode não ter crescido. Alguma dúvida? Você pode ter envelhecido no corpo, mas não crescido para lograr êxito em alcançar o teu objetivo. O pai, perguntando para o filho, vamos pensar no Criador, perguntando para a criatura, e vejam a dimensão que isso pode tomar. Porque quantas vezes nós já viemos pequenos e crescemos e não realizamos, ou realizamos parte, e estamos indo nesse vai e vem, e a gente escuta de repente Jesus falar que quando nós crermos nele, nós haveremos de fazer o que ele fez e até mais. E a gente começa a coçar a cabeça e fala, mas de que jeito? Progredindo. Aí caberia a pergunta para nós, do Criador para a criatura: o que você vai ser quando crescer? Este crescer para nós, para o espírito mortal, tem uma dimensão diferente. É o crescimento da alma, não é o crescimento dos corpos, que em cada encarnação se realiza até o corpo perecer. Então nós precisamos tentar pensar um pouco e modificar esse ciclo de ir e vir, crescer, envelhecer e não crescer. Está dando para acompanhar? Não está complicado não, mas se tiver, perdoem, vai ficar complicado porque eu não sei falar melhor que isso. Cresceu, ou melhor, envelheceu e não cresceu. Que estranho. Hoje tem tantas coisas que gostaria de ter realizado e não realizei. O que faltou? Faltou coragem? Faltou estímulo? Faltou determinação? Nós podemos ter as respostas para tudo isso. Justificarmos o fato de não termos conseguido. Mas no final, a gente vai perceber que o que faltou foi crescimento. Porque se você cresceu como espírito, não há nada, absolutamente nada, que te impeça. Que até o teu processo kármico pode ser relevado se você conseguir determinar-se a fazer aquilo que quer. Não transcendendo leis. Não se trata disso. Mas mostrando para o teu Criador que você é capaz. Que você, em um determinado momento da tua existência, acordou. Percebeu que existe diferença entre crescer
e envelhecer no corpo e no espírito. Então a gente cresce. E aí desenvolve. E o progresso se estabelece. Pois não, meu irmão? Não sei atrapalhar. Acho que nós estamos aqui atrás de uma goteira, alguma coisa. Perdão? Tem um barulho aqui, estava aí incomodando, estava atrapalhando a nossa. Eu não sei quem é. Ah, sim, obrigado. Entendi, né? Concentração e atenção naquilo bonito que você está falando. Claro, nós pedimos a colaboração de todos, já que já não é grande coisa. Se tiver barulho, então vai ficar complicado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, esperamos que possa ter sanado aí. E continuamos, vejam. O progresso se mostra. O progresso aparece. E a gente começa a entender, então, o porquê da exigência que, muitas vezes, a vida faz de nós, a fim de que nós acordemos. Olha, está na hora de mudar. Está na hora de fazer uma autoanálise e perceber o que a gente fez e o que a gente pode fazer hoje para estabelecer um padrão de vivência que não nos remeta a novos erros, a novos deslizes, a reencarnações repetidas, a processos de vivência encalacrados, porque esses, invariavelmente, ainda somos nós. Nós trouxemos aqui um pequeno texto que gostaríamos de partilhar, que ele agrega a esse final de fala que nós estamos fazendo aqui. E ele se chama Quando Eu Crescer. Um texto que foi tirado da revista O Reformador, de maio de 2010. Então, é uma leitura que o articulista faz, imaginando como seria a expressão dos desejos de algumas pessoas que estão se desencontrando no campo da sua avaliação pessoal. Por exemplo, cada um a seu momento, dentro de sua realidade, poderia fazer uma avaliação pessoal para saber se tudo vai bem no encaixe entre o ideal, no encaixe ideal entre a idade física e a idade emocional. Olha que coisa interessante. Idade física e idade emocional. Um problema delicado que todos nós enfrentamos em um determinado momento da nossa existência. Percebermos o declínio do corpo biológico, as limitações que este oferece, notando que elas não acompanham o que o espírito tem a oferecer. E muitas vezes surge o conflito. E veja que leitura interessante que o articulista fez lá. Nesse contexto, faço uma leitura mental imaginando como seria a expressão dos desejos de alguns desencontrados nesse aspecto. Alguns desencontrados, né? Talvez as sentenças se revelassem assim. Aí ele intitula e depois comenta. Olha, o eterno Dom Juan. Quando crescer, vou conseguir ser maduro e profundo em minhas relações, sem precisar pular de coração em coração para me sentir importante ou realizado emocionalmente. Primeiro, idade física e emocional. Esse aspecto é fundamental. Ele colocou com muito sentido de humor até aqui, o eterno Dom Juan. Aquele que acha que a sua relação com o seu semelhante, do sexo oposto, necessariamente assim, ou não necessariamente nos dias de hoje, né? Precisa ser alternada, reciclada, renovada constantemente, não conseguindo estabelecer para si próprio um padrão emocional que lhe permita ter harmonia interior, sempre em conflito. O político corrupto. Quando crescer, vou ter a exata noção de que o dinheiro ilícito que desvio para o meu bolso é exatamente o que falta para a construção da escola do bairro pobre, do hospital que atenderia a comunidade carente,
da ação pública que ofereceria um programa eficiente para os jovens ameaçados pelo tráfico das drogas. O político corrupto, quando crescer. Atenção a esse aqui, hein? A dondoca renitente. Perdão. Eu achei esse termo tão gracioso. Quando crescer, poderei compreender que a relação entre meu corpo e as roupas e maquiagem comuns à faixa etária de minhas filhas não é suficientemente harmônica para que eu continue a usá-las, numa tentativa estranha e um tanto ridícula de não aceitar a idade que tenho. Eu vou repetir porque acho que eu li embaixo. Quando crescer, poderei compreender que a relação entre meu corpo e as roupas, a maquiagem comuns à faixa etária de minhas filhas, não é suficientemente harmônica para que eu continue a usá-las numa tentativa estranha e um tanto ridícula de não aceitar a idade que tenho. Mas eu faço aqui um parêntese e estendo isso aqui aos dondocos também. Os dondocos, se você tem masculino. Porque o homem também tem as suas carências, não é? E nós precisamos aprender a gostar de nós como somos e onde estamos. É importante saber amar a si próprio, olhar no espelho e gostar do que está se vendo. Mas entender que o corpo, ele tem o seu tempo. O corpo tem as suas necessidades, nós não podemos maculá-lo. No momento em que nós queremos mudar uma sequência natural de experiência psíquica de um corpo que Deus nos empresta, forçando algumas situações ao extremo para mantermos coisas que não podem ser mantidas, nós ainda não crescemos. Por isso, quando eu crescer, né? O traficante, quando crescer, vou compreender que a droga que vendo para alimentar a busca insaciável do prazer egoísta do viciado, tem a força de uma bomba ao minar a criatividade de toda uma geração, a força produtiva dos jovens e a esperança das comunidades. Vou, enfim, entender que cada pacotinho de ilusão que ofereço aos outros explodirá como vazio interior, solidão existencial e dura cobrança da própria consciência que me exigirá repor pedra por pedra tudo que destruí nos corações alheios. O traficante. Um dos problemas mais graves que nós vivemos hoje no mundo. Falta de amor, falta de crescimento. O viciado. Quando crescer, vou enfim aceitar que vivi até agora como uma pobre e indefesa criança emocional, joguete nas mãos de víboras e vampiros da energia alheia. Vou finalmente compreender que a força de uma sociedade consumista e focada na busca inconsequente do prazer a todo custo pode ser freada por meu profundo desejo de me autodescobrir. Foi investido nisso que ganhei forças para assumir as rédeas de minhas próprias emoções. Quando crescer, o viciado, o trabalhador invigilante do bem. Quando crescer, vou ter condições de perceber que poderia ter feito muito mais pelo bem que fiz e que só não fui mais adiante por causa de minhas próprias fraquezas não vigiadas, dando vazão a vaidades tolas, a invejas limitantes e a atritos ruidosos que poderia ter calado na raiz, mas que permiti florescessem e tomassem conta dos meus dias de servidor. Trabalhador e vigilante do bem. E por último, o homem medroso do futuro. Entendamos aqui o homem como todos nós. Quando crescer, verei o impacto que a falta da coragem de assumir minhas metas de evolução provocou em minha condição pessoal. Poderei então vislumbrar que havia atalhos que a bondade divina abriu à minha mente, a fim de que eu tivesse alternativas flexíveis para solucionar meus entraves, e que acabei desprezando por pura falta de coragem para tomar as rédeas de minha própria vida. E o articulista finaliza. A minha leitura mental poderia continuar por muitas e muitas linhas, mas deixo para você
Deixo para que você me ajude acrescentando suas impressões a respeito do que pode acontecer quando algumas pessoas decidirem finalmente amadurecer. Então, insistimos, é um caminho a ser percorrido. O caminho do crescimento, amparado pela escolha de progredir, progresso. Não há sentido nós estarmos aqui, vivendo a vida que vivemos, como vivemos, fazendo as escolhas que fazemos, sem ter como objetivo maior dar um passo a mais. Por menor que seja, é importante que nós tenhamos essa ciência, senão nós vamos deixar esse mundo realmente sem ter feito o que nós deveríamos fazer, o mínimo por nós mesmos. Observe, nós não estamos nem falando pelo semelhante, é o mínimo por nós mesmos, porque o trabalho começa em nós. Depois a gente parte para a ação caridosa. Se nós fizermos o contrário, não vai dar certo. Vai ser fuga, vai ser ilusão e não vai ter maturidade. Nós temos que estar sabendo por que estamos ajudando alguém. Nós temos que estar cientes por que montamos uma casa espírita. Por que recebemos as pessoas, por que nos propomos a falar. Nós temos que ter ciência do valor dessas oportunidades. E não fazer delas motivo para que nós venhamos a aproveitar as nossas noites e preenchê-las com alguma coisa que a gente julgue ser caridade. Mas se não tiver objetivo, não é. Nós vamos estar nos enganando, como já fizemos isso tantas e tantas vezes. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de reunião, esse tipo de proposta, nós temos que, com elas, amadurecer. Sem críticas, sem julgar o nosso irmão, sem procurar medi-lo, sem procurar olhar para ele para ver se está tudo nos conformes. Abrir a nossa mente e permitir que as palavras singelas que são colocadas possam penetrar no nosso ser. Porque é através da simplicidade que nós vamos sim conseguir respirar, oxigenar a nossa alma. Já está por aqui de coisas complexas. Já está saturada do peso da materialidade sobre nós, querendo mostrar para nós, ou tentando nos convencer que prosperidade ou progresso é aquilo que faz com que nós venhamos a brilhar diante dos olhos dos outros, mediante aquilo que nós temos. E é o que tem acontecido com a grande maioria de nós. É por isso que a gente está patinando, perdoe-nos a expressão, nessa experiência de espíritos imortais. É por isso que quando a gente lê e Jesus fala que nós podemos, ao crer nele, fazer o que ele fez e muito mais, a gente se diverte interiormente e fala que é isso. Sem chance. Eu me conheço. Tudo bem que um dia eu conseguirei, mas nossa, ele está muito longe ainda, e por pensar assim vai ficar muito longe mesmo. Vão ficar milênios aí a percorrer por conta dessa negligência. Por conta de não levar as coisas um pouco mais a sério do que elas têm sido levadas nos dias de hoje. É por isso que nós adoecemos. Por isso que nós revertemos tudo aquilo que nós colocamos para fora como verbo, num efeito bumerangue contra nós. Quando nós brincamos com a espiritualidade, quando nós brincamos com as coisas de Deus, e não levem a mal o que nós estamos falando aqui não. Por favor, nós não estamos querendo dar sermão a ninguém, porque nós não temos moral para fazer isso. Mas chamar a atenção sim para o fato de que muitas vezes nós nem percebemos o que nós fazemos com as coisas sagradas da espiritualidade. Sagradas. Acreditar que nós podemos, através de um progresso contínuo, transcender, vencer a nós e despontarmos mediante os olhos dos nossos irmãos como aquele que pode realmente fazer algo de bom, de útil, que tem um carisma, que tem uma força amorosa, verdadeira, honesta, sincera, que dê ensejo a progredir.
Se nós não acreditarmos nisso, nós estamos fadados a viver essa vida que vivemos. E me perdoe a franqueza, não dá para estar satisfeito. Não dá. Na condição de espíritos imortais que somos, olhar para nós hoje, ver as limitações que nós temos, como é que nós podemos nos satisfazer? E aí a gente se engana, fala, não, mas o importante é ter humildade, sem dúvida nenhuma que é. É importante ser humilde, sim. Mas não fazer da humildade uma escora. Aí eu sou humilde, então a gente vai elevando. Sim, porque as coisas simples são importantes. O Joãozinho fala tanto, eu não aguento mais ele falar de simplicidade. Deus do céu, deve ser obsessão desse rapaz, né? Mas a gente vai continuar falando. E a gente se escora e não faz, não realiza. Então, esse jogo que nós fazemos conosco mesmo, na nossa mente, na nossa estrutura psicológica, na nossa estrutura emocional, ele precisa acabar. Nós precisamos olhar para nós, como dissemos há pouco, no espelho e falar: você existe, e não é por acaso esse que está aí do outro lado. É necessário zelar por este corpo, por esse espírito que está se refletindo neste momento, para que eu perceba a grandeza de Deus. Em nenhum momento nós fomos aqui restringidos até onde chegamos, hoje no século XXI. No passado podemos até ter sido, mas hoje não há nada que nos restrinja e que fale: olha, vocês vão ficar onde estão. Já fizeram o suficiente nesta vida. Não há mais o que crescer e evoluir. Espere uma outra encarnação, e na outra encarnação vocês continuam. É assim que funciona? Não é. Pelo contrário, nós somos estimulados a fazer mais e melhor sempre. Mas com que parâmetro? Peço licença para responder. Os melhores. Nós temos as melhores referências para fazer isso. Vamos até sintetizar. Nós temos a melhor de todas, que está sintetizada nos exemplos de Jesus. Os exemplos. Aí está a nossa referência. Allan Kardec já colhe isso dos espíritos, perguntando se para nós haveria alguma referência, um modelo e guia para conduzir a humanidade. E a resposta foi uma só, e todos, ou pelo menos aqueles que leem e estudam o Espiritismo, sabem qual foi. Uma palavra só: Jesus. Mas nós não estamos aqui com o objetivo de converter ninguém. Até porque nós somos espíritos. E espíritos se reencontram para aprender a se amar. E aquele que ama só trabalha para que o outro se sinta bem, se sinta feliz. Quando isso não pode acontecer, a gente aguarda. Porque eu não posso te violentar naquilo que você acredita. Eu não posso interferir naquilo que você quer realizar, a não ser que você esteja tentando contra a tua vida. É uma exceção. Porque é o teu caminho, é a tua estrada. Se você me permitir caminhar do teu lado, e quem sabe juntos nós aprendemos um com o outro, que assim seja, mas do contrário, nós não estamos aqui para interferir, nós estamos aqui para interagir. Nós não estamos aqui para ditar regras, nós estamos aqui para fazer com que as verdadeiras regras prevaleçam. Já não é fácil, nós não precisamos inventar nada, já está tudo pronto para nós. É só resgatar e passar de irmão para irmão, de alma para alma. Oh, coisa complicada! Por que é tão difícil para nós? Porque talvez nós não tenhamos crescido ainda. Por isso insistimos, com todo respeito àqueles que estão presentes aqui hoje, muitos seguramente com idade
para ser pai desse amigo que vos fala, e até quem sabe avô, com todo respeito, a espiritualidade está certa quando fala que ainda em nós existe muita imaturidade espiritual. E a prova está em nós mesmos. A dificuldade que nós temos de aceitar isso. Então vamos crescer juntos de que forma? Fechamos como começamos. Resumindo, a pessoa que nem sequer tem o pensamento do mal já realizou um progresso. Né? Tá baixei a mão, tá? Só falei, só fiz um comentário, não estou falando. Né? Para a pessoa, aquela que tem o pensamento do mal, mas o repele, o progresso está em vias de realizar-se. Aí a gente fica assim, discretamente. De vez em quando a gente não repele não, né? A gente acata, né? Está repelindo. Aquela, enfim, que tem esse pensamento dele se satisfaz, é porque o mal ainda exerce nela toda a sua influência. Aí nós percebemos a bênção da simplicidade. Começa aí o progresso. Então veja como é que nós estamos. Você é capaz de repelir os pensamentos maus que te vêm à cabeça? Porque eles vêm. Ou você abraça eles? Ou você não tem nenhum? Quem sabe? Às vezes pode não ter nenhum. Qual é o problema? Não é uma impossibilidade, mas é difícil. Mas pode ter. Uma pessoa que tem encontrado nesse estado de alma, que porventura só os pensamentos negativos que possam vir dela não sejam dela. Sejam exteriores. Porque ela está em paz consigo mesma. Ela compreende a natureza do seu semelhante, sabe acatar as suas limitações, as suas dificuldades, não se ofende, não se melindra. Está sempre sorrindo, feliz. Nós tivemos experiências de grandes espíritos na Terra, em tempos passados, na vivência com Jesus, que não eram almas iluminadas, mas estavam nessa condição. Paulo de Tarso era um deles. Eu me regozijo em qualquer circunstância, em qualquer situação. Qualquer pensamento negativo que viesse à cabeça desse grande homem, não lhe pertencia. É externo. Porque da parte dele, já uma construção tinha sido bem feita. Já havia sido feita a conversão no momento em que ele acreditou em Jesus. Olha como fecha. Por acreditar em Jesus, pôde fazer o que Jesus fez. Ou mais, não se sabe, porque a vida continua para ambos, para Paulo e para o Cristo. E nós não temos como medir, mas sabemos que Paulo nos deixou um legado preciosíssimo para trabalharmos as questões que movem a natureza do nosso ser e que nos estimulam ao progresso e ao crescimento. É referência realmente no campo da espiritualidade. Mas por quê? Porque percebeu Jesus, porque pôde senti-lo. Então Jesus está certo, não estava, está certo. Alguma dificuldade de crer nele? Pergunta, não precisa responder. Alguma dificuldade de crer em Jesus? Se não há, então, estamos começando a viver a possibilidade de fazer o que ele fez? Dá um medo, aí ele fala, não, eu ainda tenho dificuldade de entender o Evangelho, eu tenho dificuldade de entender Jesus. Porque, na verdade, eu não quero esse peso, essa responsabilidade na minha vida. A gente pode não querer agora, mas é o que nos espera lá na frente. E o que nos espera lá na frente é trabalho. É trabalho operoso, no bem. É vasculhar mundos onde as almas estejam de mãos estendidas, de coração empedernido, e nós, já com um pouco mais de luz, possamos fazer a nossa parte como Cristos. Não se espantem com isso. Não é heresia. Não é ficção. Foi Jesus quem destacou. Senão nós não estaríamos falando aqui. Pensem nisso. Vamos nos olhar com mais amorosidade.
Vamos nos amar um pouco mais, entender as nossas potencialidades e resgatá-las e trabalhá-las. Parar de falar do outro que não faz, que fez, que aprontou. A gente sabe o que está acontecendo lá fora, mas vamos pensar em nós e desenvolver aquilo que nos cabe, aquilo que nos compete. Ainda há tempo de fazer coisas muito boas antes de deixarmos esta vida. Ainda há tempo. Nós temos pessoas de todas as faixas etárias aqui. Ainda há tempo. Pense nisso. E vamos crescer, vamos progredir juntos, porque vale a pena. Agradecemos a atenção de todos e vamos fazer então uma prece final para continuarmos a nossa tarefa.